Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk com Clio. Nós já estamos na nossa 13ª edição. Você dá para acreditar que daqui a pouco a gente acaba essa primeira temporada? Eu não acredito, passou muito rápido. E tão passou rápido porque é bom, porque a gente faz boas trocas. Eu tenho certeza que você está se inspirando muito ali nas histórias que eu trago com os meus convidados e minhas convidadas, não é verdade? Então eu já vou fazer aqui o meu pitch para você, já vou fazer a minha CTA, já deixa aqui o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai amar a conversa de hoje e se inscreve no meu canal, porque os próximos episódios o YouTube vai notificar você. Você vai receber uma notificação do YouTube para você ser avisado quando tem episódio novo aparecendo por aqui e todas as minhas outras novidades dentro do canal. Combinado? A gente vai falar hoje com ela, que é empresária, é mãe, e eu vejo ela como um símbolo de resiliência por tudo aquilo que ela já passou em toda a vida dela e, além de tudo, um pouco da história que ela vai trazer aqui hoje para nós, que com certeza vai inspirar e vai emocionar bastante você. Eu tô falando da Franciane Greenfeld. Eu acho que eu falei certo, falou, né, Franci? Isso mesmo. Tudo bem, Tudo Franci? bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você topou estar aqui. É um desafio, né? É. Falar da gente, assim, nunca é fácil. O coração, ó, acelera. Acelera e a gente fica... Não é, a gente falar as coisas que a gente já é acostumado, assim, do dia a dia, mas sempre falar da gente é um pouquinho mais difícil. É verdade, é uma viagem para o interior que às vezes a gente se depara com situações, com momentos que muitas vezes a gente quer deixar lá esquecidinho no passado, mas eu vejo muito importante a gente falar, quando a gente verbaliza, parece que a gente autoafirma mais a nossa segurança, as nossas certezas, a gente fortifica mais o nosso ser. Você não se sente mais forte hoje em dia, depois de tudo que você já passou? E tem algumas situações na minha vida que aconteceram que muitas pessoas elas tinham assim, medo de perguntar. Eu posso perguntar? Eu posso falar sobre esse assunto? Uhum. Eu disse, pode, é tranquilo. Eu acostumei os meus filhos a isso também, porque aquilo que tu falou, às vezes tem pessoas que querem deixar a dor ou os momentos difíceis escondidos, né? Uhum. Então, daí, quando tu vai falar, aquilo é difícil. Então, eu já fiz o contrário na minha vida. Eu verbalizei, coloquei para fora, falei. Então, quanto mais a gente fala, né, a gente não tem problema algum de relembrar alguns pontos da nossa Ótimo. Vida, porque isso, na verdade, ajudou a curar a gente. Eu vejo muito dessa maneira também. Quando eu solto, né, eu consigo pôr em palavras, vai ficando mais diluído, mais fácil, né, com o passar do tempo. Mas antes de falar de todos os perrengues e das dores e das perdas, eu queria começar falando da Franci empresária. Porque a Franci não começou empreendendo no mercado do varejo, Não. apesar de ser varejista de longa data, você começou como funcionária e uma funcionária muito obstinada, porque você gostava de fazer o que você fazia, que era a venda de imóveis, né, Franci? Mas nesse entremeio de vender imóveis, e imagino que você tenha passado por algumas marcas, né? Você não vendeu só móveis. E foi nessa perda de não vender móveis, nesse distanciamento da área, que você se deparou com a verdadeira paixão, que é a venda de decoração, de imaginar uma casa bonita junto com o cliente. Conta um pouco da tua história dentro desse mercado de imóveis pra gente. Quando eu tinha 15 anos, eu pedi pro meu pai que eu queria trabalhar fora. Um tênis fez a reviravolta na minha vida. Eu sempre falo isso, né? O meu pai, foi ele quem achou meu primeiro emprego, porque eu não sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar, 15 anos ali, né, adolescência, querendo sair já, mas não tinha roupa, não tinha sapato, e eu queria, então, ter o meu dinheiro para poder comprar. E eu tinha pedido um tênis para o meu pai de presente, um tênis chamado Lecheval, que era da época que a gente usava muito na minha época, e o meu pai não pôde comprar, e ele trouxe uma réplica lá, bem fachotex assim, né, e eu disse assim, não é isso que eu quero um pouco melhor para mim, eu quero algo a mais. Aí eu pedi pro meu pai que eu queria trabalhar. Daí meu pai falou, então tá, né, filha, se tu queres trabalhar, naquela época eu já podia começar com 14 anos, né? E daí ele foi comprar um videocassete para nós lá em casa. Nossa, quem tinha videocassete, né? E ele foi comprar um videocassete. E eu me lembro do videocassete até hoje. E quando ele chegou na loja, que era Lojas Alto Vale, ela tinha recém-aberto aqui em Rio do Sul, tinha várias filiais, a matriz era em Gaspar, e o meu pai viu uma plaquinha lá, precisa-se de auxiliar de escritório, era para trabalhar no escritório.
E o meu pai falou lá com o gerente e ele disse assim, pode dizer para ela vir aqui, só que tinha um requisito, tinha que saber mexer no computador. Eles estavam implantando o sistema, isso tudo era muito novo. Computador hoje, os nossos filhos já nascem com o celular na mão, né? E na nossa época isso não tinha. E eu tinha recém feito o curso de DOS, gente, DOS. Jesus! Francis, isso era o quê? 2000? 98? 1994. Nossa senhora! Você é do DOS, minha senhora, que tá nos assistindo? Você tá ligada ao que é isso? Quem não sabe, pode pausar esse vídeo e ir no Google. Isso, dá e procura um o que é DOS DOS. no Não é Google. o Windows, não tinha ainda. Não é nem o Windows ainda. Não, é DOS. Ah, é meu DOS. pai. E você já sabia mexer no Já DOS? sabia. Tinha acabado de me formar aqui no Senai. E daí eu fui contratada na hora, de imediato, porque eles não tinham alguém que tivesse essa saber fazer, né? Só que daí teve um belo dia, comecei a trabalhar e tal, mexer no escritório, só que eu via que aquilo não era bem aquilo. E teve um dito dia que a vendedora faltou na loja e o gerente pediu, eu vi que estava entrando o cliente e ele falou, será que tu consegue dar uma mãozinha? E eu disse, claro, e eu comecei a atender e me destaquei nas vendas. A empresa, ela fazia uma premiação, tinha 24 lojas no estado e fazia uma premiação para os melhores vendedores. Eles destacavam. E o primeiro lugar de toda a rede ia ganhar uma viagem para Gramado. Uau. Com tudo pago. Imagina, a Francis mal saiu aqui de Rio do Sul, com 15 anos, imagina ir para Gramado. E naquele primeiro ano, eu comecei a me destacar nas vendas, eu resolvi ficar nas vendas, e eu fiquei daí. E daí eu ganhei a premiação no meu primeiro ano, com 16 anos, de toda a rede. Eu ganhei primeiro lugar como a melhor vendedora e fui para Gramado. Hotel pago, tudo assim, bem faceira da vida. Essa história eu não sabia. Essa história não estava brifada na nossa conversa de tempos atrás, eu não sabia disso. E ali eu fui me apaixonando. Que legal. E já naquela época, eu via que a nossa loja, ela era uma loja de varejo de móveis e eletro. Normal, essas lojas normais de sofás comum, tudo junto, né? E daí ali eu já começava a ver que o cliente chegava e tinha dúvidas. Mas começou a ver de medida. Eu comecei a fazer um atendimento diferenciado para o cliente já, tentando buscar ajudar ele na sua necessidade, porque o que faz uma loja comum de varejo de imóveis? Tu entra, é aquele sofá ali, o cliente às vezes não vai conseguir entender, né? E ali eu já comecei a pensar, será que tem curso para fazer, para eu melhorar nessa área? Será que tem alguma faculdade para eu fazer? E eu fui atrás. E tinha, mas era só em Blumenau. Não tinha aqui em Rio do Sul. Nem arquitetura tinha em Rio do Sul. Não tinha nada, nem design interiores, nem arquitetura. 5 anos trabalhando nessa loja, a loja fechou em toda a rede, faliu a empresa. E eu já de imediato fui procurar, estava noiva. Aí a gente estava comprando as coisas para casar. Eu disse, não posso ficar parada. No mesmo dia, sem falar para o meu pai e para minha mãe que a loja tinha fechado, que tinha ganhado a conta, porque eles chegaram, fizeram isso. Corri aqui na papelaria, no calçadão, tinha papelaria Continental, comprei os currículos, que era tudo preenchido manualmente, e daí eu fui, e já comecei a entregar currículo no centro de Rio do Sul, e fui contratada no primeiro dia, já na primeira tarde que eu saí para distribuir o currículo. Cheguei em casa, contei para os meus pais que a empresa fechou, que eu ganhei a conta, mas que eu já estava contratada. Para daí, era a loja, então, hoje, né, que está em Rio do Sul até hoje, né, que é uma loja a Lei Scali, que eu amo, que sou cliente deles até hoje, e eu trabalhei na Lei Scali. Só que eu vi que roupa não era o meu mundo. Moda e decoração, elas andam juntas. São duas áreas que a gente tem que estar por dentro do que é moda e a gente tem que estar por dentro da decoração. Só que a moda não encaixou para mim no sentido de vender para a pessoa a roupa. Eu queria, era o lar da pessoa. Eu queria, era a casa. É fazer o diferencial, conseguir fazer um diferencial na tua casa. Não só vender móveis, nunca foi o meu intuito somente vender. Trabalhei lá por um tempo, não deu certo, praticamente 2 anos, e daí eu voltei para os móveis, e aí fiquei um tempo, e daí no meio dessa minha história de vender móveis, aconteceu um fato que foi divisor de águas na minha vida pessoal, e que daí eu montei a minha empresa. Que você montou a sua empresa, mas era uma coisa muito
muito latente, assim, dentro de você, de ter a tua empresa? Você sonhava com Não. isso quando você era funcionária? Um dia eu vou ter a minha empresa. Nunca. Nunca? Nunca. Não era meu sonho. Não era o teu sonho. Não era você o era meu sonho. feliz como funcionária. Muito. Eu era feliz como funcionária. Eu não tinha sonho de ter uma empresa. Porque isso é uma coisa muito curiosa, assim, da maioria das pessoas que montam a sua empresa, sempre foi, né? Não. O grande sonho da pessoa ser dona do negócio. Não sei se é uma coisa de... É que assim, quando eu trabalhava na outra empresa vendendo móveis, eu era gerente da loja. E eu sabia de todo o processo e de toda, assim, não vou dizer dificuldade, mas sim, também das dificuldades e de tudo que a gente... Que eu ficava muito perto, muito próximo do proprietário, então eu sabia tudo que tinha que ser para ser proprietário. As responsabilidades, Isso, né, as responsabilidades. É... E o mês que vendia, e o mês que não Não vendia. E aquela coisa toda, sabe? Então eu dizia assim, não, eu não quero isso para mim. E o meu esposo estava também muito bem posicionado, né, na sua carreira. Então não tinha necessidade de eu não almejava isso. Não é, mas era um sonho dele. Entendi. Ele queria ter uma que você empresa. tivesse uma loja. E que fossem sócios. Na verdade, não era uma loja, ele queria ter uma empresa. Ele queria montar uma empresa, ele não sabia certo o quê, mas ele queria que eu tocasse a empresa. Porque ele via em mim, ele dizia, eu vejo em ti alguém que consegue tocar uma empresa, que consegue fazer isso. Que não é qualquer pessoa que consegue. Não. Saia, mais do que nunca. Saia desse sonho de que, eu quero ser chefe de mim mesmo. Não é conto de fadas. Não é utopia. Você tem o sonho de montar a sua empresa? Ok, mas assim, uma boa dose de realidade, porque a própria Franzi falou, enquanto ela era gerente dessa outra loja, da qual ela era funcionária. São muitos perrengues para administrar e você vai deixar cair pratos, né? Nesse malabarismo. Assim, eu digo assim, é muito mais trabalhoso do que brilho. Muito menos glamour. É muito. Glamour é muito. E muito mais suor. Não tem glamour. Na verdade, pra mim até hoje não porque quando a gente pensa em desfrutar do glamour, a gente tá tão cansada. Nossa. A gente tá tão morta do dia ou da semana que arrasta a gente que não tem o glamour daí. Então, aquela constatação que eu já tinha antes de ter a minha empresa, de que ser empresário não é fácil, ela é real, essa afirmação. Ela é isso. Ela não é fácil. Não é fácil. Exato. E você, muito lúcida, soube disso quando você abriu a Casa de Franzi. Tanto que foi numa sociedade, mas eu já chego lá. O ponto focal agora é a perda do seu, então, marido, que foi uma coisa muito assim, eventual, muito de surpresa, né, Franzi? Você não esperava. Total surpresa. Foi absurdo, assim. Foi de dia tchau e depois cadê a pessoa? Exatamente. Eu sempre digo assim, eu achava que eu tinha um quarteto fantástico, aquela família de revista, bonitinha, sabe? Eu, meu esposo, os dois trabalhando, casa própria, carro, filhos. Reserva, filhos, um casal, menino mais velho, menina, tudo lindo, perfeito, vida fluindo normal. E numa bela sexta-feira, dia 14 de julho de 2017, ele me deu um beijo às 7 horas da manhã, tô indo trabalhar, e às 8h30 me ligam, dizendo assim, teu marido sofreu um acidente. Eu falei, como? Ele não foi viajar? Ele não foi viajar. Não, mas não, foi aqui em Agronômica. Aí, no meu rompante, correndo, eu não tinha saído ainda de casa para trabalhar, porque eu começava num horário, a loja tinha um horário mais estendido, então eu começava um pouquinho mais tarde. Eu comecei a me arrumar e pensei, tô indo pro hospital, né? Levaram ele pro regional. Aí nisso, o meu sogro, ele me liga e ele disse assim, fica aí em casa, porque eu tô chegando aí. Eu disse, não, o senhor não precisa vir buscar, eu vou, porque eu tinha meu carro, né? Eu vou. Ele falou, não, eu estou indo aí, fica em casa. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele sabia que o filho tinha falecido. Aí eu falei pro João Pedro, meu filho, ele tinha 10 anos. Eu disse, filho, levanta rápido, porque ele e a Maria Clara iam pra escola à tarde, que a gente tem que... O teu pai sofreu um acidente e nós temos que ir pro hospital. E ele, assim, começou a se arrumar, e nesse meio tempo que eu comecei a me arrumar, aí o meu sogro chega e me dá a notícia. O Edmilson faleceu. Sabe assim,
Como assim, né? Como? Que isso? Ele tá no hospital, como assim? Não me deram nenhuma chance, sabe? Eu não tive chance de despedida, de dizer oi, de nada. Não, ele faleceu. Eu sentei no sofá da minha sala e fiquei ali, estática, assim, parada. Catatônica, sem atitude alguma, Franci. Tentando entender aquilo ali, porque até eu não estava entendendo nada. E obviamente o teu sogro não ia fazer essa piada de mau gosto, então assim, era verdade, não, né? jamais. Porque às vezes a pessoa nessa situação, ela reluta a aceitar, ela acha que estão brincando com ela, não, mas eu quero ver, né? Quero ver a pessoa, você aceitou, você acreditou, mas passou um filmão na tua cabeça, eu imagino, né? O corpo dele, o acidente dele foi um acidente bem trágico, assim. Ele teve aprofundamento de tórax, braço amputado, demorou muito tempo para o velório dele começar a acontecer, né? Então ele sofreu um acidente bem cedo de manhã e o velório dele começou às 4 horas da tarde. E eu só me lembro de muitas pessoas chegando na minha casa, ninguém acreditando, assim, sabe? Porque tu tava numa vida normal. Não é como uma pessoa que ela está doente ou que sofreu um acidente, mas ela vai pro hospital, então tu tens algum tempo ali de tu começar a raciocinar. Foi uma coisa muito abrupta para nós, assim, para mim e pros meus filhos, sabe? A Maria Clara, ela não entendia o que estava acontecendo. Ela só tinha 4 anos. 4 anos de idade. Então ela não lembra. Ela ficava brincando de boneca na sala, tentando entender o que era aquele monte de gente lá em casa, mas o João não. O João teve uma crise nervosa muito grande e eu não sabia se eu acudia e acolhia o meu filho ou eu mesma, porque então é uma situação assim que ninguém está preparado. Ninguém está preparado para receber uma notícia dessa forma como aconteceu com a gente. É verdade, é verdade. O que você falou faz sentido até assim, quando uma pessoa se adoenta, né? Adoece. Tu vai se preparando. Parece que você vai tomando dose homeopática dia a dia. Olha, a gente não... É pra sempre, né? Isso aqui é tudo um troço que vai demorar um tempinho ou não, mas vai acabar, né? Mas quando é assim, é uma coisa realmente que pega a gente muito de surpresa. E eu acho que o mais complicado aí vem agora a parte do dia a dia pós, né? Porque, tudo bem, velório, enterro, é um momento que separa a sua vida, a sua rotina, para se despedir, entre aspas, daquela pessoa, mas e reorganizar todo o resto? Eu sempre falo assim, cada um que perdeu, o Edmilson, perdeu de uma forma para si, para o seu cotidiano. Os amigos, o pai e a mãe, os irmãos, cada um teve uma dose de dor. Só que ele estava casado comigo há 15 anos. Então fazia 15 anos, por exemplo, que ele não estava na rotina diária dos pais, de sentar na mesa para tomar o café, nem o almoço, nem o jantar. Não, sem dúvida. De tu não esperar a pessoa chegar todos os dias à noite de carro, a participação da vida. A intimidade. A intimidade. Então, cada um que voltou para sua casa depois do enterro dele, do velório dele, voltou para sua casa, mas lá nada mudou. Mas eu e o João e a Maria, nós voltamos para casa com a casa virada de cabeça para baixo, porque a casa, no caso, a nossa vida. Eu pensei, e eu faço o que agora? Porque eu não estava preparada para aquilo, não estava esperando aquilo. Quer dizer, ninguém nunca está esperando uma situação dessa, né? Então, eu nunca me esqueço, na segunda-feira, ele faleceu na sexta, e na segunda-feira tem aquela coisa que eu pensei assim, fiquei viúva, então agora as coisas vão acontecer como, né? Eu tinha achado que Rio do Sul tinha parado. Juro pra ti. Pensei assim, parou a cidade, né? Quando eu entrei no carro com meu amigo Cris, o Cris, ele faltou no trabalho naquele dia, porque eu tinha que ir no ML, assinar documentos, eu tinha que ir na Polícia Rodoviária Federal, porque aconteceu na Polícia na rodovia, na 470, o acidente, eu tinha que ir no cartório fazer certidão de óbito. As pessoas não perguntam, assim, não perguntaram assim, espera, tá, tu tem um tempo de 1 mês para tu raciocinar isso tudo. Não é horas, é dias, tu tem que fazer aquilo acontecer. Não dá para esperar. Não deixaram assim, agora a viúva vai ter o seu momento de luto e depois ela... Não. Você não teve como elaborar o luto por muito tempo. Entendesse? Eu tive que pegar e ir fazer as coisas. Era uma segunda-feira chuvosa, eu entrei no carro com o Cris, o João Pedro quis ir junto.
Claro que eu não deixei ele entrar lá no IML, né? A gente não ia ver nada, mas eu tinha que assinar um monte de papelada lá no IML. Aí ele pegou e ele ficou dentro do carro e eu olhava aquele dia e Rio do Sul, a vida continuava. Nada parou. Nada, absolutamente nada parou. Aí foi uma dose de realidade para você, Uma dose assim, exatamente. amarga. Eu olhava, o mercado está funcionando. O trabalho dos irmãos, do pai, dos amigos. O que estava fechado era o escritório dele. Mas o resto tudo continuava. A vida de ninguém parou. Daí eu disse, cara, a vida de ninguém parou, mas a minha parou. A minha parou por completo. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Fiz essa burocracia toda e fiquei pensando. Mas antes disso, no domingo, eu tive uma pessoa, né? Eu sempre digo, eu chamo meu filho de alavanca, né? O João Pedro, ele foi a minha grande alavanca. Meus 2 filhos, né? Mas na sexta-feira, ele foi enterrado no sábado de manhã. E eu estava 3 dias sem comer, eu não conseguia comer. Nada descia, nada descia. Eu estava no meu quarto, deitada... Aí eu não dormia, eu fiquei 3 noites sem dormir, eu não conseguia dormir, ligada assim, né? Imagina, né, como fica o nosso corpo, né? O João Pedro, ele chegou com um prato de comida e parece que eu sinto aquele nó assim. Ele abriu a porta do quarto, eu estava deitada na cama dele e disse assim, mãe, eu preciso que você coma. A minha mãe tinha feito um dos meus pratos preferidos, aipim com galinha caipira e salada. Eu disse, filho, a mãe não quer comer nada. A mãe não consegue comer nada. Aí ele falou assim pra mim, mãe, agora, nesse momento, ele tinha 10 anos. Eu e a Mana só temos você. A gente não tem mais ninguém. Eu preciso, mãe, que tu coma isso aqui, porque eu preciso de você bem. Cleo, aquilo foi que nem sacode a poeira, levanta a Franci dessa cama, porque não dá pra ficar ali. Eu disse, realmente, os meus filhos só tem eu agora. E eu não posso morrer. Não, eu não posso morrer. Não agora, né? Não agora, bem velhinha. É. E daí ali, eu levantei e comecei todo o processo, então, de... Engoliu a comida no quadrada. Seco. Sabe aquele negócio da cerveja que desce redonda? Realmente, aquela comida, ela desceu quadrada, ela não descia. E ele ficou do meu lado pra até eu comer tudo. A verdade, o João Pedro, ele quis trazer um recado pra mim, né? Isso. Mãe, agora eu preciso de ti, seja forte. Isso. Porque a gente precisa de ti. É verdade. E muitas vezes a gente se sente tão apequenado nessas situações, né? Tão esquecido de, sei lá, da própria vida. A vida parece que ela não sorri mais pra gente, né? Que ela só tá chovendo. E tem que vir uma outra pessoa que a gente ama tanto, que a gente daria a nossa vida pelos nossos filhos, né? Você que é mãe ou pai, você deve ser da mesma opinião que nós aqui. Que nos lembra disso. Olha, se não é por você, é por nós, tá? Mas faça. Mas faça. Mas levante-te. Mas levanta-te, Olha só, eu vou fazer um break, a gente vai tomar uma água, se restabelecer aqui. Então você acompanha os parceiros do podcast e na volta a gente continua essa história com a Franci. Não sai daí. Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo à Empório Smart, a melhor loja, a mais completa de celulares, acessórios e assistência técnica da região do Alto Vale. Aqui na Empório Smart você encontra diversas opções de celulares novos e seminovos das principais marcas do mercado. Seu celular usado também é avaliado na troca. Nossa loja conta com diversas opções de acessórios para otimizar o uso do smartphone e o seu dia a dia, como caixas de som, cabos, fontes, capas, películas, entre outros dispositivos inteligentes. Também contamos com assistência técnica especializada em recondicionamento de telas originais e reparos avançados. Venha para Empório Smart, um espaço amplo, moderno e confortável, pensado para você, cliente, ter a melhor experiência com a gente. Gostou? Siga nossas redes sociais. Estamos postando sempre novidades. Estamos localizados na Avenida Oscar Barcelos, bem em frente ao terminal urbano. Seu novo celular está aqui. Venha nos visitar. Seja bem-vindo à Contabilidade Gills & Neckel. Aqui você encontra serviços contábeis para pessoas físicas e jurídicas, desde declaração de imposto de renda até a contabilidade completa para grandes empresas.
Hoje, a Contabilidade Gilz Neckel atende mais de 250 clientes, sendo estes, na sua maioria, Simples Nacional e Lucro Real. E conta com uma equipe especializada de 14 colaboradores com formação na área e cursos técnicos atualizados. A Contabilidade Gilz Neckel fica localizada no início do bairro Tabuão, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Facilitar a vida de seus clientes perante a contabilidade e o governo e traduzir toda e qualquer burocracia é o propósito da Gilz Neckel. Contabilidade Gilz Neckel, contabilizando seus sonhos, histórias e sucessos. Olá, eu sou a Nery do Alfazemas Café e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada sala que tem aqui no Alfazemas. Esse aqui é o espaço Sensações. É um espaço que foi criado para que as pessoas possam desopilar um pouquinho do seu ambiente de trabalho. Ele tem 4 cadeiras, 4 banquetas e uma bancada, onde as pessoas durante a semana trazem seu laptop, aproveitam o clima, a música do Alfazemas e trabalham, sentindo uma paz e trabalhando com prazer. Essa aqui é a Sala dos Sonhos, a sala que foi projetada pensando em realmente sonhar, de olhar para o teto, de imaginar, de criar expectativas, de criar até uma ambição para um futuro e de imaginar como você quer que seja o seu futuro. Mas o futuro pertence a vocês, a cada um. Então a nossa vontade é que vocês sentem-se, tomem um café e realmente sonhem. Essa aqui é a sala do infinito. É a sala que a gente tenta representar que os nossos sonhos da outra sala. É a sala que a gente pensa em olhar para o céu, ver um céu estrelado, poder usar suas asas e voar para o infinito, para ter a consciência de que realmente o céu é o infinito. E o símbolo do infinito está extremamente ligado à nossa vida. Apresento a vocês o Diana Marian Studio e Academy, um espaço preparado para receber você que deseja realçar ainda mais o seu olhar. No Diana Marian Studio e Academy, os procedimentos são realizados pela própria Diana, que é especialista em extensão de cílios. São utilizadas técnicas das mais naturais às mais volumosas, sempre pensando nas particularidades de cada cliente, seus gostos e o seu tempo disponível. São técnicas de excelente durabilidade, feitas em 1 hora para quem tem uma vida mais corrida, mas é vaidosa, além de técnicas mais elaboradas, com sessões que duram de 2 a até 3 horas e meia. Há ainda cursos do iniciante ao avançado na área de extensão de cílios. Diana Marian Studio e Academy. Fica localizado em Braço do Trombudo, mas recebe clientes de várias cidades vizinhas do Alto Vale. Agende já o seu horário. Quando escurecia, a porta se fechava, ficava eu, João e a Maria, sozinhos. E agora? Uhum. É isso aí. Os domingos à noite era a pior coisa. Porque daí no começo, no sábado, eu ia um amigo de manhã, outro no sábado à tarde, domingo, café, tudo. Chegava à noite, todo mundo ia embora e eu dizia assim, e agora? E aí o silêncio, né? O silêncio da casa. E aquela rotina de todo dia, de todo domingo que a gente fazia lá em casa, ela não tinha mais. Até você eu tenho que se reinventar. Isso, até você reorganizar uma nova rotina sem a pessoa. Hoje em dia você, por exemplo, consegue não imaginar ele aqui. Como eu, por exemplo, consigo não imaginar o meu pai me vendo assim, com quase 40 anos, com um filho, meu irmão grande, minha mãe já mais velha. Mas na época, era uma pessoa, o cheiro da pessoa tá ali no ar. Não tem como, não entende? Não tem, o travesseiro ainda. Eu escutava os passos dele dentro de casa, eu escutava o barulho do carro chegando.
Porque tinha os horários das coisas acontecerem. Uhum. Eu não me lembro mais certo, mas foi mais de um mês, eu colocava 4 pratos na mesa pro almoço. Olha só. 4 pratos na janta. No automático. No né? automático, aquilo era automático, sabe? E o começo, só quem é viúva e passa, tanto, eu acredito que com homem também deve ser assim, mas tu pensa assim, a tua rotina, aquilo que a gente tinha falado antes, né? Aquela pessoa ali dentro, ela ocupa um espaço. Uhum. Ela ocupa um espaço físico e um espaço também espiritual ali dentro da família, daquilo ali. E aquilo foi nos arrancado. Eu, o João e a Maria, a gente ficou sozinho. Eu tive muito apoio, eu tive amigos sensacionais. Meus amigos foram sensacionais. A família do Edmilson, a minha família, só que aquilo que eu falei. No sábado à tarde, no domingo à tarde, vamos lá tomar um café com a Franci, vamos ver como é que ela tá, vamos convidar ela para ir lá e tal. Mas quando a noite vinha, quando o domingo, final do dia vinha, era só nós 3. E nós 3 ficava ali sozinho e tendo que se reinventar. Uhum. Quando caiu a minha ficha, eu disse assim, Franci, não bota mais o prato, o quarto prato na mesa, porque ele não vai voltar. Tira as roupas dele do guarda-roupa, porque ele não vai voltar. Isso levou quanto tempo, Franci, para você fazer isso? Alguns meses? 6 meses. 6 meses. As roupas eu tirei com 6 meses e daí até os 6 meses eu chorava. Todo santo dia. Até que daí o meu terapeuta disse assim, agora deu. Uhum. Porque daqui pra frente, se tu continuar chorando todos os dias, tu vai ter problema. Porque isso pode virar outras coisas, né? Uhum. Então eu tive, a minha psicóloga foi sensacional, eu fui muito bem amparada, sabe? Eu tive pessoas certas na minha vida, claro que eu busquei essas pessoas. É isso que eu ia comentar, você não ficou esperando em casa no sofá. Não, a partir do momento que eu fiquei lá sentada no sofá, na hora da morte, ainda nem tinha ido pro velório do Edmilson, uma certeza eu tinha, porque o Edmilson, ele era um cara muito estudioso e muito inteligente. Então a gente tinha um plano de educação dos nossos filhos muito bem traçado. Ele adorava estudar pedagogia. Então a gente tinha parece que ele me preparou, sabe? O Edmilson me preparou para estar sozinha, sendo mãe do João e da Maria. E muitas coisas da educação dos nossos filhos que ele falou para mim, eu uso até hoje. Como se fosse assim, eu vou fazer o que nós combinamos. Uhum. E uma coisa, por exemplo, quando tem muitas pessoas, principalmente mais antigamente, que não tinha tanto conhecimento, eu vou dizer assim, que as mães, as mulheres, elas eram ignorantes no sentido de não ter esse conhecimento. Os meninos mais velhos, a mãe ficava viúva, os parentes já vinham e diziam assim, agora tu vai ser o homem da casa. Sim, muito. Eu já sabia, o João não vai ser o homem da casa, eu vou ser o homem da casa. No velório do Edmilson, o João Pedro e a Maria Clara não foram. Eles foram depois. Muitas pessoas diziam, quando a gente encontrava as pessoas, agora tu é o homem da casa. Eu falava, não, o João Pedro não é o homem da casa. Essa responsabilidade não é do meu filho, ele é filho. Eu sou o homem da casa. Você já corrigia a pessoa na frente dele. Na frente da pessoa e na frente dele. Perfeito. Ele não é o homem da casa. E aquilo que o meu psicólogo falou pra mim assim, Franci, na primeira sessão já, agora você vai ser pai e mãe do João e da Maria. Aí eu falei pra ele assim, bom, não era a minha intenção. Eu nunca pensei isso. Eu não sei como é que é ser pai. Mas se é isso que me resta agora, porque eu quis muito os meus filhos. Muito. O João Pedro e a Maria Clara foram filhos planejados, sonhados. Eu queria muito ser mãe. O Edmilson queria muito ser pai. Então o João e a Maria foram filhos muito esperados. Então ninguém quis, muito menos o Edmilson, ninguém quis que isso acontecesse com eles. E eu sabia, já do que eu já estudava, do que eu já acompanhava junto com o Edmilson, do baque que isso ia causar na vida dos meus filhos. E o que foi a minha primeira, a minha primeira atitude? Fazer com que essa situação fosse a menos dolorosa possível para eles. Eu sabia que o João e a Maria tinham que passar pelo processo. Eu também não queria esconder deles o processo, porque eu sabia que eles tinham que passar pela dor, pelo luto, certo?
mas que esse luto tinha um tempo para acontecer, mas da melhor forma. E nós tivemos a psicóloga deles, que cuida deles até hoje, ela é sensacional. Ela foi assim, realmente foi Deus que colocou ela na nossa vida, porque ela soube conduzir o João e a Maria de uma forma espetacular sobre isso, mas a gente sofre com isso até hoje. Sim. Dia dos Pais para nós lá em casa é terrível, sabe? Né? Não é uma data que a gente gosta. O que vocês comemoram? A data? Entende? É Então, lógico. assim, mas foram processos que a gente teve que passar. E voltando ali sobre o meu luto, né? Eu fiquei 1 ano de luto. 1 ano, assim, pra dizer assim, tô melhor, sabe? Foi 1 ano. Porque eram 20 anos junto. Entre casamento e namoro e noivado, foram 20 anos junto. Quando tu tá muito tempo com uma pessoa, tu acaba sendo um pouco daquela pessoa. Isso, Franci. Entende? Eu era um pouco Edmilson. Quando a gente casa com alguém, que tu tá junto com aquela pessoa, aquilo que Deus fala, né? Que Jesus fala, né? A gente acaba, depois o homem deixará o seu pai e a sua mulher, e eles vão ser um só corpo e uma só carne. Então, tu não tem mais o jeito do teu pai e da tua mãe vai ficar, dele vai ficar, e nós vamos formar o nosso jeito de viver. E qual é o nosso jeito de viver? E nós dois a gente cria aquilo, entende? Tu faz aquele teu jeito da tua casa, o nosso jeito. E de repente, tava 20 anos, não dá pra em 20 anos tu desfazer em 2 meses. Não, você não reseta assim. Não. Você tava desfalcada. Totalmente desfalcada. Então eu tinha que aprender a viver sozinha de novo. Porque eu comecei a namorar com o Edmilson, eu tinha 18 anos. 17 para 18. Então eu fui mais tempo sendo a Franci do Edmilson do que a Franci sozinha. Porque eu vivi 22 anos com ele. Entende? E quando eu comecei a namorar com ele, eu era adolescente. Então, assim, tu nem tinha formado nada em ti ainda direito, entende? Então, foi um tempo. Uma coisa que te ajudou bastante, eu imagino, Franci, tenha sido a tua fé, a tua espiritualidade. Você sempre foi uma mulher católica, de Sim. família, que te orientou no catolicismo, né, no cristianismo. E nesse momento que você se viu sozinha, desfalcada dentro de casa, viúva, isso se acendeu mais forte, assim, despertou mais em você essa necessidade? Eu vou dizer pra ti, Clio, que a educação que os meus pais me deram na igreja católica, eu fui muitos anos catequista, o Edmilson era ministro, então toda essa espiritualidade que eu cultivei ela não foi principal, ela foi essencial para minha recuperação. A minha vivência de igreja me ensinou muito, e foi ela que fez, com todos os cursos, com tudo que a gente aprendeu, com a nossa vivência em comunidade, foi ela que foi essencial para eu conseguir me levantar. Como eu falei novamente, nos momentos que eu estava sozinha, eu, o João e a Maria, eu botava os dois na cama e eu ia pro meu quarto, fechava a porta e começava a chorar desesperadamente para ver o que eu vou fazer na minha vida. Sabe o que é pior de tudo isso? É a saudade. É uma saudade ela arrebentava. Teve uma hora que eu achei que eu estava infartando e eu fui procurar um cardiologista. E ele falou assim, coração é músculo e músculo dói. Então eu não estava infartando, mas eu achei que estava, de tanto que doía. Então é um processo de tu deixar a saudade, porque não era uma pessoa assim, eu me divorciei dele, mas eu vou ver de vez em quando. Ou a gente está separado por algum motivo, mas eu vou ver, sei lá, de vez em quando. Não, tu não vai ver nunca mais essa pessoa. Então, aquele momento era eu e Deus. Eu tenho muitos louvores que me ajudaram, que me levantaram. A Bíblia foi minha grande parceira. E a minha fé. Eu nunca vou me esquecer de uma pessoa. Eu estava aqui no centro de Rio do Sul, caminhando, ali na frente da Casa Borba. E essa pessoa me parou na estrada, na calçada, e ela disse assim, agora caiu tudo por terra, né? Eu falei para ela assim, o que caiu por terra? A tua fé que tu tanto pregava, o tanto que tu falava para os teus catequizandos, tudo que tu e o teu marido falavam. Ela veio testar você na rua. Deus veio e tirou ele de ti. Eu falei, não foi Deus que tirou ele de mim. Foi o homem que tirou ele de mim. Foi por imprudência e ganância de uma empresa que quis que... Enfim, tem a história do acidente, né?
Mas eu falei... Não foi uma barbeiragem do Edmilson? Não. Para quem pode estar se perguntando. Não foi uma barbeiragem dele. Teve culpados ali na história, exatamente. Né? Ele era totalmente inocente. Então, eu olhei bem pra essa... Mas que pessoa petulante também, né? Sim, ela disse assim, agora caiu tudo por terra, eu nunca vou esquecer. Porque agora Deus tirou ele de ti. O que adiantou? Bem assim, tantas vezes que tu foi na igreja, nossa, eu dei uma resposta para aquela pessoa. Aquela pessoa que lê meia Bíblia, assim, sabe? E acha que sabe tudo. Eu disse pra ela assim, tu já teve dificuldade na tua vida? Não, eu disse assim, então quando vier a tua primeira grande dificuldade e tu não vai ter ninguém, tu vai ter todo mundo ao teu redor, que nem eu te falei, durante o dia estava todo mundo ao meu redor, quando eu estava sozinha, o mais importante estava comigo, Deus, a minha fé, eu senti a presença dele, eu senti o abraço, a acolhida dele, ela foi essencial, a minha fé, que eu tenho até hoje, e ela aumentou cada vez mais, né, meu conhecimento, aí mesmo que eu quis me aprofundar mais, eu me interiorizar mais, a minha espiritualidade mudou muito, ela amadureceu muito. Você foi em busca, né, Franci? Eu fui total em busca. Dessa situação de você não só rezar, é você buscar o porquê. O porquê, o entendimento. O entendimento das coisas. Exatamente. E eu vejo muito dessa ignorância no sentido próprio da palavra, né? Quando você é ignorante, você desconhece alguma coisa. Por quê que você desconhece? Porque você não foi atrás, você não estudou. E religião se estuda, espiritualidade se estuda. Nossa, eu aprendi coisas, às vezes eu digo assim, eu conversava com o Edmilson e eu dizia assim, nossa, como eu queria que tu soubesse disso que agora eu sei. Ou será que tu não sabia? Nossa, a nossa vida teria sido muito melhor. Então, essas coisas assim, essa busca com Deus, a minha espiritualidade ajudou muito, né, Franci? E a vinda da Casa de Franci? Porque nós estamos, inclusive, boa parte dessa temporada do Talk aqui, as gravações são nesses cenários maravilhosos da loja da Franci, Casa de Franci, que é uma loja que tem já 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então foi no ano seguinte ao luto que você decidiu, mas foi através de um convite? Como que isso aconteceu na sua vida? Você nunca quis ter a tua loja? Não. Aí, de repente, aparece uma loja com o nome dela. Exatamente. Aí, eu fiquei 15 dias em casa para processar tudo. E o meu marido, ele era advogado, ele tinha um escritório de advocacia. E o que acontece? Não é só aquela situação toda do luto, de documentação da família, minha, do João e da Maria, mas eu tinha um escritório inteiro para administrar, que eu não sabia. Muitas coisas o Edmilson comentava comigo. Mas eu disse assim, e agora? Faz o quê com esse escritório? Então é um processo muito sério, porque tinha processos em andamento, pessoas esperando, né? É algo muito sério a vida de um advogado. Então eu tinha um escritório ali que eu tinha que remanejar ele, passar para outro escritório, tinha toda essa situação. Aí eu fiquei 15 dias afastada da empresa que eu trabalhava para voltar. Quando eu voltei, o Edmilson era uma pessoa muito conhecida em Rio do Sul, e eu também, por estar tantos anos no comércio, né, aquilo era muita gente, e eles não vinham na loja para comprar, e aquilo começou a acontecer uma situação assim, de que ficou pesado para os funcionários, ficou muito pesado para mim, porque as pessoas me procuravam para ir lá chorar, para lá dizer besteira, para falar coisas assim que tu nem queria ouvir. Tem gente que faz coisas assim que tu nem acredita. Cada coisa que eu ouvi, que eu dizia assim, meu Deus, ser humano, tem certeza que tu tá falando isso pra mim? Graças a Deus, era uma pessoa assim já bem instruída, mas por mais que fosse, a gente ainda se sentia muito abalada. Mas você tava frágil, né, Franci? Muito pra frágil. ter contato desse jeito. E não existe coisa pior do que a minha fragilidade era ver os meus filhos. Os meus filhos é que doía mais. A Maria Clara, mãe, que hora que o pai vai chegar? Mãe, cadê o meu pai? Como é que tu explica para uma criança de 4 anos que o pai dela morreu e ele não volta mais? O João já tinha essa ciência, né? Então, assim, eu tinha aquele processo lá em casa. E eu não queria, como eu falei antes, eu queria que esse processo, por mais doloroso que fosse, o que eu pudesse contribuir para que fosse mais leve para os meus filhos, eu queria. Então, esse negócio de voltar a trabalhar, ele foi pesado, não foi fácil. Nós tínhamos uma reserva. O Edmilson tinha um bom seguro de vida. Eu fiz uns cálculos e pensei, sem mudar nada na nossa vida, sem mudar meus filhos de escola, sem mudar absolutamente nada, eu consigo ficar em casa 1 ano sem trabalhar. Eu tomei essa decisão para eu me restabelecer, eu preciso me restabelecer.
E mais do que eu, os meus filhos. Eu vou ficar doente, senão, né? Então, assim, o que acontecia? Eu vinha trabalhar, mas aquele meio período, o João e a Maria ficavam com a avó ou com o outro. Não é a mãe. Naquele momento, eu disse assim, eu vou abdicar da minha vida, desse momento, para dedicar para eles. Porque, como eu falei, eu queria muito os meus filhos, eu quis eles. E eles não podem passar por isso sozinhos. Eu sou a mãe deles. E eu peguei e parei. Eu pedi a conta, eu estava trabalhando há 15 anos na empresa, praticamente, e eu pedi a conta, e eu disse, agora eu quero me dedicar para mim. Depois eu volto. Se tiver um espaço para mim novamente, eu volto. Então, eu fiz isso, e com muita consciência, às vezes as pessoas dizem, ela ficou louca, pediu a conta. Não, tudo ali na ponta do lápis, muito calculado, para saber que eu tinha condição. Agora eu era o homem da casa, né? Então eu tinha que fazer isso, com essa responsabilidade. E daí, nesse meio tempo, o Ivan, que era o melhor amigo do Edmilson, um dos melhores amigos dele, os dois sempre falavam que queriam abrir um negócio juntos. E eles queriam que eu tocasse o negócio. Mas eles não sabiam o que era. Eles não tinham noção do negócio que ia ser. E depois que eu saí, então, que eu pedi a conta, o Ivan veio conversar comigo. Já tinha passado, isso já era dezembro, e daí o Ivan falou assim, Franci, já que tu saiu, né, de onde tu estava e tal, o que tu acha de a gente abrir a nossa empresa? O que tu acha? Eu disse, eu não sei, eu falei, porque eu ainda tô me recuperando, não tinha me recuperado nada ainda, né, eu preciso pensar e tal, e daí ele começou, né, aí a gente pensou, começamos a conversar, eu e ele, a Deise, a esposa do Ivan, vamos abrir uma loja de produtos naturais. Eu falei, gente, eu não sei vender isso. Vamos abrir uma loja eu acho que tinha passado na nossa cabeça uma loja de lingerie, pijama, algo assim, né? Eu disse, não, gente, eu não dá. Não consigo vender isso, né? Aí eles falaram assim, tá, então sobrou o quê? Sobrou móveis, né? Eu disse, não, mas móveis é um investimento pesado, né? Pesado. E nesse meio tempo, teve um outro grande amigo meu que trabalhou comigo muitos anos, que ele era mentor nessa área de móveis, veio falar comigo, veio conversar, né, sobre o que tinha acontecido. E eu comentei com ele sobre isso. Olha, eles estão com essa ideia, o que tu acha? Ele falou assim, já é tarde tu abrir o teu negócio. Porque passou do tempo de tu abrir o teu negócio. Franci, tu tem potencial, tu tem, porque ele já tinha essa expertise, esse olhar, né? Ele disse assim, eu já queria ter te falado isso antes. Já era pra tu tá tocando um negócio teu. E eu fui amadurecendo aquela ideia e a gente começou a buscar as coisas até que daí no dia 20 de abril de 2018 abre-se a loja Casa de Franci em Rio do Sul, com o meu nome. Com o teu nome. E o teu nome veio de referência por quê? Porque você tinha lá os teus quantos anos, né, já na carreira? Esse ano, em outubro, vai fazer 30 anos que eu vendo móveis em Rio do Sul. Então eram 24 anos. Isso. Né? Então, como o meu nome era referência, a gente começou a procurar um nome. Que nome que a gente vai colocar? Aí, esse mesmo mentor falou, então assim, ele falou, Franci, para que bota o teu nome? Porque assim, como que tu quer a loja? Aquilo que eu já tinha falado também. Eu queria uma loja que a pessoa entrasse e se sentisse em casa. Que a pessoa conseguisse visualizar aquela sala montada já, sabe? Que ela conseguisse, poxa, isso aqui vai ficar bonito na minha casa. E eu queria oferecer aquilo que lá em 1994 eu já sonhava, né? Que era aquela consultoria, que a pessoa chegasse na minha loja e que ela fosse não só acolhida, mas que também ela conseguisse resolver o seu problema. Isso. Que é entender o melhor sofá, a melhor decoração, o teu jeito, sabe? Como colocar os melhores móveis dentro da tua casa, mas não só vender por vender. Perfeito, porque vender por vender fica muito dentro daquilo que é falado hoje, né, na área de vendas, de marketing, que é tirar pedido. Tirar pedido você faz sozinho, através de um site você faz sozinho, ou aquele atendente que não tem esse intuito, né, essa função de estar ali. Mas venda envolve uma coisa que tem a ver com sentimento, com emoção. Você transfere para o teu cliente a tua emoção ao mostrar aquele produto porque você acredita naquilo, né? Você não consegue vender algo que você não acredita. E a casa da gente, eu sempre falo, né? Ela é como um útero materno. Depois de um dia inteiro de trabalho ou de algum dia por ser bom ou por ser exaustivo ou por ter tido um perrengue que a gente sempre tem, né?
Tudo que tu quer é abrir a porta da tua casa, do teu lar. Pode ser um apartamento de 30 metros quadrados, pode ser uma casa de 600 metros quadrados, não importa. Tu quer abrir aquela porta e olhar e dizer assim, cheguei em casa. Que bom. Que bom. Né? É. Eu vou olhar pro meu sofá, eu vou olhar para, sabe aquele olhar agradável, aquela Isso. coisa que tu vai olhar pro teu quarto e dizer, nossa. Mas não aquela coisa de capa de revista, aquele cenário montado. Não, é algo teu, algo pessoal, algo que é o gosto da Clio, não é o gosto da France. Eu sempre falei isso. Eu faço toda a consultoria, eu escolho os móveis, né? Eu faço todo esse trabalho, essa curadoria de procurar sempre o melhor. Qualidade sempre foi algo que eu me preocupei muito, sempre entregar o melhor, mas sempre buscando o que é melhor para ti. Os meus clientes que já foram atendidos por mim, que já me conhecem nesses tantos anos, e que eu já atendi eles quando estavam noivos, casando, daí depois já refizeram a sua já casa, tem história, agora né, já tem os Franci? filhos fazendo. E então, esse diferencial, né? Eu sempre tive isso comigo. A casa da gente, ela é o lugar mais especial que tem. Tu tem que voltar para ela e gostar do que tu olha. Entende? Então, assim, entender, ter essa conversa contigo, mas o que tu quer pro teu lar, o que tu quer pra tua casa, qual é o teu propósito? E botar lá o melhor, da melhor forma. Desde que, eu tenho tanto para gastar, ou eu tenho tanto para gastar. E se é menos ou se é mais, eu quero fazer o melhor. Não, como eu te falei, não vou enfiar um quadro lá na tua casa, se tu não gosta de abstrato, tu quer, mas o que tu gosta? Ai, França, eu fico imaginando o mar todo dia, uma paisagem, vamos botar um quadro de paisagem, então. Eu não gosto de vermelho. Então eu vou enfiar uma almofada vermelha na tua casa? Tem que ter isso, sabe? Então é esse atendimento diferenciado que eu sempre busquei, quis pra minha loja, e tô nesses 6 anos aí batalhando sempre por isso, com a minha equipe principalmente. Vem cortes bons ali, hein? Nessa fala de France. Vocês acompanhem a rede social. Aliás, a gente já deixou o convite para você seguir, @Casa de France. E para nós fecharmos o nosso papo, France, que passou rápido, né? Passou Muito. Né? Sempre passa rápido, gente. É impressionante. Vem novidades por aí, agora ainda esse ano, 2024. Essa novidade você não pode ainda contar, por isso que eu já estou convidando a todo mundo para seguir lá no Instagram, para não perder nada, nenhum piscar. Mas essa é uma novidade que você vinha planejando ou surgiu a oportunidade? Vou pegar. Eu vinha planejando, era um sonho já de muito tempo, não era de hoje, mas que eu estava esperando a oportunidade certa e correta, como eu falo. Não dá pra gente, é um negócio que tem um valor agregado, né? E não é algo que eu posso fazer de qualquer jeito. Então essa novidade aí que vai vir da Casa de France, ela foi sonhada já há muito tempo, mas agora teve algo que veio assim muito certeiro, isso aqui agora é a hora. Sabe aquela coisa assim, agora é a hora de acontecer? Isso. Agora é a hora. Exatamente. E a França é uma pessoa muito lúcida nesse sentido, né, França? A gente que trabalha assim e acompanha muito próximo, né, esses passos dela, é uma pessoa que, se é para andar 2 metros, vai ser andar 2 metros, não vai ser 2,5, não vai ser 1,5. Isso é muito importante, porque daí a gente sabe que quando é uma mudança, quando é uma coisa para acrescentar, a gente sabe que aquilo lá tem lastro, aquilo lá é certo. Não é uma coisa sonhada e só sonhada, não se vive na utopia, entende? É importante sonhar? Mas você tem que construir base para aquele sonho acontecer. Senão ele, assim como ele veio, ele vai embora, né, França? Como aquele versículo bíblico, então, né? A gente quer construir uma casa onde? Na areia ou na rocha? Exatamente, exatamente. Quando faz na areia, vem um vendaval forte aí, leva embora, né? Eu adoro a história dos 3 porquinhos, gente. Eu replico todo dia lá na casa com a Vitória, porque não tem fundamento muito... Tem, total. Tem muito sentido, tem muita de verdade e filosofia naquela história, gente, de você saber... Você sabe a história dos 3 porquinhos, né? Obviamente que sim. Das casas, da casa do primeiro porquinho, a palha, né? Que mais? A madeira e o tijolo. Então é isso. Lógico que a do tijolo demora mais tempo, mas ela tem mais fundamento, tem mais solidez, né? Não é qualquer vendaval que vai destruir. Não é qualquer vendaval. E no caso da France, fazendo, né, parafraseando os 3 porquinhos e obviamente fazendo um comparativo, é uma rocha, né, France? Essa mulher é um negócio que não tem explicação, France. Muito obrigada pela sua vinda aqui hoje, tá? A oportunidade de estar aqui, obrigado. Eu amei. Colocar um pouco aí a minha história também, né?
É Obrigada. importante. É. E eu tenho certeza que as pessoas gostaram, porque história sempre é algo que nos liga à pessoa de maneiras que a gente jamais poderia, na nossa imaginação, né, na nossa fantasia, conceber, né? Talvez alguma das coisas que a França tenha falado aqui você tenha se identificado, e é isso que é o bonito de você saber a história do outro, saber a bagagem que o outro carrega, né? E entender também que há os percalços na vida de todo mundo, né? De todos nós. Mas que bom também, porque assim a gente amadurece, né, França? E teve uma parte ali que a gente ainda faltou, que é a parte que depois, ano passado, né, eu tive um grande desafio, Você né? dissociou do Isso, Ivan e da da Daisy. Daisy. É. E foi através da sua vontade, da vontade eles entenderam que a casa de França era só tua. Nem nós três, assim, se olhava e pensava, mas o que tá... Sabe quando a coisa vai acontecendo naturalmente? Uhum. Foi isso, assim, foi bonito. A gente desfez a nossa sociedade de uma forma muito bonita. Então, assim... Muito natural, natural, né? Natural. Porque assim, não, nosso negócio realmente, isso aqui é teu, tem que ser do teu jeito. Eles não vinham do mercado varejista, Não, de nunca, moveleiro. nenhum dos dois. Então você era a pessoa cabeça aqui dentro. Então tocava, né? eu era o comercial, né? O Ivan cuidava da parte financeira, burocrática, a Daisy do marketing, mas a vida deles também era outra, né? Eles são pessoas profissionais excelentes no que eles fazem, né? No escritório deles, ele é engenheiro, a Daisy é arquiteta, e a gente resolveu então, tanto para o negócio deles ir muito bem, quanto para a casa de França ir muito bem. Aí a partir ano passado, dia 1º de maio ali, a gente assinei o distrato, né? Uhum. Deu um ataque cardíaco, assim, um friozinho na barriga? Foi mais um grande desafio. Foi mais um grande desafio. Eu disse assim, e agora? Aprender a ser dona sozinha, porque antes, quando tu tem para dividir, né, tu tem é que nem quando eu tinha o meu marido, né? Isso. O que a gente vai fazer com isso? Mesmo que a pessoa esteja um pouco mais off do que você esteja mais a par, não sei se o termo é falsa segurança, mas é uma segurança. É uma segurança. Ou se dá certo ou se não dá, foi nós três que decidimos. Exatamente. Isso aqui, essa decisão aqui vai ser positiva ou negativa, a gente decidiu junto. Aí recai por 3 pessoas, divide é melhor. Agora não. Agora a França decidiu. Tá decidido. Vai tem que arcar. Tem que arcar sozinha. Tem que arcar com a resposta daquilo. E foram dias, teve dias bem difíceis. Aí logo eu pego a enchente, 2 enchentes. Eu disse assim, não, realmente é pra ver se eu sou forte ou não sou forte. Olha, tem que amar muito Rio do Sul, né, gente? Tem que amar. Tem que amar. E daí, mas fez um ano feliz, mas foram dias bem difíceis que a gente passou ali no final do ano, mas que também precisei muito de Deus, muitas vezes falando com ele, né, para tomar as decisões, porque era eu e ele, né? É isso. Não tinha outra pessoa. É isso. Por mais que tu tenha uma equipe que te ajude a gerir tudo isso, eu tenho pessoas muito importantes junto comigo, né? Mas que quem decide mas no frigir dos ovos é você que dá a última palavra, que Exatamente. bate o martelo na mesa. Mas assim, quando a gente, com sinceridade, a gente pede ajuda, né? Ou não só dos colegas, dos amigos, dos funcionários, mas também de Deus, mas também de uma espiritualidade, seja lá você de qual cunho, de qual seita, religião que você tenha, quando a gente pede ajuda, você já percebeu que a gente é ajudado, que a gente nunca tá sozinho? Não. A gente nunca tá sozinho. É muito pobre, muito raso você pensar que você tá sozinho. Só que a gente não tá. Eu vou dar uma deixa dessa de não importa a religião que a gente tenha, né, ou que você cultive, mas essa palavra tu tem que regar. Porque não adianta tu buscar aquilo só na hora que tu tá precisando dele. Faça essa rega diariamente, como toda árvore, né, quando qualquer planta que tu tem que colocar adubo, tu tem que regar, tu tem que... No cultivo, né? Porque daí na hora que tu precisa, ela é mais fácil. É mais fácil o acesso. Se tu deixar uma planta sem tu cuidar dela, vamos imaginar qualquer pé tu não vai podar na época certa, que agora era a época de podas dos pés, sei lá, de laranja, do que você tiver, ela não vai frutificar como ela depois da primavera, né? Como deveria. É verdade. Vai vir de qualquer jeito, vai crescer galhos aleatórios. Com certeza. Então,
o cultivo é bem E vai importante. fazer bem pra gente. Pra A gente não tá fazendo isso pro outro, lógico, pra um ser maior, no que você vem acreditar, mas é pra nós, né? Uhum. É sempre um bem pra nós. É feito ajudar, doar, se doar, ajudar o próximo. A gente não tá fazendo pro outro. Pensa bem, a gente tá fazendo primeiro pra gente. Primeiro pra você. Você cria endorfina no teu corpo, você se sente melhor quando você ajuda o outro. E aí, de quebra, você ajuda. Né? O objetivo final nem é esse. É muito mais por nós, e isso não tem nada a ver com egoísmo, mas sim pra você se melhorar, né, enquanto pessoa. Amei, Franci. Ai, a gente podia ficar aqui horas falando que não ia ter problema, porém o Tobias já me olha com canto de olho, assim, rabeta, tipo, deu, garota, acabou. E a gente volta, eu, no caso, com outra convidada no próximo episódio. Franci, sucesso. Obrigada. Eu sei a novidade, mas eu não posso contar. Mas acompanhe lá, @Casa de Franci, tá? Até o próximo episódio. Tchau!